Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz, que aborda o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. E comigo tenho a honra e o prazer em receber novamente Sérgio. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, Luiz Otávio? Tudo bem, amigos que seguem, este tão maravilhoso programa que semanalmente é gravado aqui, mais uma vez com vocês. Semanalmente levando mensagem de luz ao nosso querido público, não é? Exato. Chegamos ao capítulo 99, não é, Sérgio? 99 programas. Esse capítulo 99, ele tem qual título e ele se refere a qual passagem do Novo Testamento? Ele refere-se a uma frase de Jesus que foi gravado por Tiago, Tiago colocou lá no Novo Testamento. Portanto, aquele que se sabe... vou repetir. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso estará pecando. E o título é Reclamações. Reclamações. Eu acho que o programa 99 tem muito a ver com isso aqui, viu, Luiz? Porque em 99 programas, gravações de programas aqui, será que nós já estamos fazendo aquilo que a gente sabe que poderia fazer e não faz? É uma reflexão muito boa no programa de hoje. Depois de 99 mensagens de luz de Emmanuel sobre passagens de Jesus, de Paulo, de Tiago, será que nós ainda reclamamos situações nas quais sequer nós mesmos sabemos fazer? É isso que nós devemos fazer uma avaliação, Como é que nós estamos nesse momento? Porque normalmente a gente censura sempre, com grande alarde, aqueles que furtam, aqueles que oneram os cofres públicos, aqueles que deixam de fazer o serviço. A gente coloca fervura, como fala aqui em determinado momento, em tudo isso. Aumenta ainda mais. Mas e nós, como é que estamos? Será que nós também não praticamos este furto de alguma outra maneira? Porque toda vez, Luiz, que a gente acumula recursos, Em demasia? Em demasia, sabendo que nós somos apenas os guardadores, vamos colocar assim, os administradores, os usufrutuários e administradores desses recursos. E enquanto o outro irmão passa fome, nós estamos fazendo o mesmo que aquele que furta, porque aquele às vezes furta porque não tem o mínimo na casa dele, o necessário. Enquanto nós deveríamos ter deitado um olhar para essas criaturas, e suprido a mínima necessidade dele, para que ele não infringisse nessa tão terrível, É um exemplo bem emblemático, não é? Emblemático. Sérgio? Mas tem outras situações em que Emmanuel descreve, nas quais nós reclamamos sem termos condição para isso, porque nós praticamos condutas tão reprováveis quanto a própria reclamação. Claro, a gente nunca pode alegar inocência, Luiz, quando a gente sabe que poderia fazer alguma coisa e não faz. Então é muito cômodo para mim ficar na minha casa, no meu conforto, achando que tudo bem, eu só devo cuidar de mim. Mas eu preciso olhar para aquele que está do meu lado, porque ele precisa. Por exemplo, quando eu acuso alguém que desceu na criminalidade, ele fala aqui, mas se eu não faço nada para extinguir a delinquência, eu poderia ter feito alguma coisa para extinguir a delinquência, eu não sei o que, cada um sabe o que pode fazer. Eu não tenho direito de reprovar aquele que cai nisso. Ele está falando isso aqui. Quando eu aponto o egoísmo dos governantes... Nós sempre fazemos isso, nós sempre criticamos os governantes. Nós achamos que porque nós pagamos os nossos impostos, o governo tem que fazer tudo. Sendo que nós podemos e devemos fazer a nossa parte também, onde eu estou. Não é o Estado que cabe nos prover tudo. Não é? Nós temos que trabalhar em favor de nós e do próximo. Então a gente fica reunido num grupinho de amigos, sentando a lenha no governo. O governo não faz isso, o governo não faz aquilo, o governo não me dá isso, o governo não me dá aquilo.
mas você está cumprindo realmente a sua parte? Não basta só pagar os impostos, não é? O papel de cidadão envolve muito mais do que só Muito isso. mais. O Emmanuel fala que isso é tudo conversa vã, quer dizer, sem sentido, inútil, porque eu poderia estar fazendo alguma coisa. Quando eu critico aqueles irmãos que instruem os seus de maneira diferente, deficiente, quando eu critico a educação, por exemplo, o que eu estou fazendo para eu ajudar na educação? Eu poderia fazer alguma coisa, né? Que tipo de plantio eu estou fazendo para ajudar? Eu não posso estar tranquilo comigo mesmo quando eu não colaboro, eu apenas critico aquele que, com o recurso que ele tem, com a capacidade que ele tem, está se esforçando para educar. Porque só criticar é fácil, não é, Sérgio? Muito fácil. Se você não tem nenhuma conduta positiva no sentido de aliviar aquela crítica. Exatamente. Então, é comum a gente criticar, sabe, aqueles companheiros rebeldes, viciados nas mais diferentes ordens, né? O trabalho que eles fazem, porque às vezes são esses rebeldes e viciados que estão trabalhando. Enquanto eu estou ali criticando e apontando um dedo para eles, eu estou aqui no conforto do meu lar, sem prestar nenhum tipo de socorro, concorda? E eu não me levanto do sofá para fazer alguma coisa e critico aquele que está tentando fazer alguma coisa. Isso é uma falha minha, não é? Eu deveria estar fazendo alguma coisa em prol. Porque, como disse Tiago, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Está pecando. Então o Emmanuel convida a gente para entrar no serviço de alma e coração. Tem a necessidade da prática do serviço. Né? Para daí sim você poder comentar. Uma vez que eu não estou lá, não sei as condições, as necessidades, os porquês, por que eu vou comentar uma coisa que eu não estou lá? E mesmo assim, o comentário no sentido de você fazer uma crítica construtiva em relação ao serviço que você está fazendo. Exato. Não é? O outro. Não criticar a posição do outro que está fazendo aquele trabalho, não nos cabe intervir no trabalho do próximo, não é? Emmanuel diz bem claramente, ninguém pode exigir dos outros o que não se dá de si mesmo. Muito bem, Sérgio. E qual que é a conclusão, então, deste capítulo, Sérgio? Que é sempre no último parágrafo, né? Que Emmanuel conclui tudo aquilo que ele discutiu. Eu vou ler textualmente o que Emmanuel diz, porque não cabe a mim, né, concluir com as suas palavras. Não tem palavras para concluir. Ele resume dizendo assim: quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres, quer dizer, foge dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável, e se intenta atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Então não é só não fazer que você está acha que está contribuindo. Não, quando você não faz nada e pode fazer, sabe que poderia fazer, o compromisso e a responsabilidade é talvez maior do que aquele que cometeu. A proporção que ele coloca aqui é que se você tem essa omissão de não fazer e apenas criticar, você já tem uma certa responsabilidade. Agora, se você tem esta omissão e ainda sabendo que tem que fazer e ainda atrapalha o outro que está fazendo aquela obrigação, daí você tem o dobro da responsabilidade. Meu amigo, não queira isso. Aproveite cada segundo que você está aqui, não é? Para fazer algo em prol de você mesmo, porque quando você acha que está fazendo para o outro, você está fazendo para você, você é o primeiro beneficiado. Porque o outro é uma escadinha, você deveria agradecer a situação. É uma escada para o céu, quando você tem um trabalho que você pode exercer. E isso é uma oportunidade única que a gente tem, não é? Entre as diversas que já tivemos aqui, deixamos de fazer. Nessa agora, com o conhecimento que temos, não é possível que a gente vai se omitir diante de tanto trabalho a fazer e ainda querer atrapalhar aqueles que estão fazendo. Isso. Então, trabalhemos em favor do próximo para ajudar a nós mesmos e deixemos de criticar. Deixemos de criticar. Sérgio, muito obrigado por ter comparecido a mais esse Mensagem de Luz. Conto contigo em programas futuros. Valeu, Luiz. Há mais 100 programas para frente. Com certeza, e muito mais do que isso. Isso. Até a próxima semana.